E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e hoje eu tô aqui pra fazer uma receita que foi muito pedida no meu outro vídeo de torta holandesa. Se você clicar aqui em cima você consegue conferir, essa receita ficou bem legal. E lá pediram pra eu fazer a torta de manteiga escocesa do pica-pau. Então confere aí que tá bem massa essa receita. Caso você nunca tenha visto essa receita, ela é uma torta composta de 3 camadas. A primeira inferior é um biscoito bem crocante, o recheio é um recheio de butterscotch, que é a manteiga escocesa, e por cima uma camada de chocolate bem fininha para dar uma crocância e um saborzinho bem bacana. E aqui a gente começa fazendo a nossa base, que é um biscoito amanteigado. Para isso eu começo com manteiga já derretida. Isso vai facilitar incorporar todos os ingredientes. Açúcar mascavo, e é importante que seja um mascavo porque ele vai trazer um sabor a mais pro nosso biscoito. E aqui o nosso sal. Agora eu dou uma rápida misturada até quebrar todos os gruminhos de açúcar, ficar meio que homogêneo, e por fim a farinha. E quando você for fazer biscoitos assim, esse tipo de preparo, não precisa ser uma farinha muito boa, pode ser a farinha mais baratinha mesmo, que na real é até melhor, porque a gente não quer desenvolver o glúten dessa massa, a gente só quer fazer um bololô aqui bem legal. E aqui é jogo bem rápido, é só até você misturar, você viu que toda a farinha já tá hidratada, quer dizer que a massa tá pronta, não precisa ficar sovando, apertando, nada disso. E agora chegou a hora de colocar essa massa na assadeira que a gente vai assar. Tem aqui uma forminha retangular com papel manteiga, que vai ser mais importante na próxima etapa do que agora, porque esse biscoitinho em si não vai grudar na assadeira porque ele tem muita gordura. Mas como a gente precisa de informar essa torta para poder cortar ela, é importante ele já estar aqui desde já. Coloco nossa massa aqui na assadeira, agora a gente dá uma boa espalhada nela e já vai pressionando para ir pegando o formato do fundo da assadeira. Agora essa massa vai pro freezer por uns 15, 20 minutinhos até ficar bem dura e a gente já volta para assar ela. Com a nossa massa bem gelada, a gente já pode furar ela agora. E toda a base da massa de manteiga é muito importante a gente gelar antes de assar, porque se a gente levar pro forno com a manteiga ainda mole, em temperatura ambiente, ela vai meio que derreter antes de assar, digamos assim. Aí começa a virar um mingauzinho aqui, vai se deformando, não vai ficar com uma estrutura legal. E a gente furar as massas assim quando a gente assa, porque se você não furar, pode ser que acabe criando uma bolinha de ar aqui na massa, e se criar uma bolinha de ar a gente vai ter um defeito na nossa superfície, e a superfície do biscoito vai ficar toda irregular e ele pode até quebrar no meio dependendo do que acontecer. E é isso, agora é só levar pro forno pré-aquecido a 190 graus por uns 30, 40 minutos até ficar bem douradinho. E aí vai depender do seu forno, você vai ficando de olho pra não queimar. O nosso biscoito já assou, e como eu preciso que ele esteja em temperatura ambiente pra gente continuar, ele já ficou aqui descansando por um tempinho. E dá pra ver, ó, que ele fica bem assadinho, bem douradinho. E aqui, ó, você consegue ver a espessura que ele fica. E só esse biscoitinho aqui, com um cafezinho já vai surpreender as visitas. Mas como a gente não tá aqui pra isso hoje, a gente segue porque eu vou fazer o recheio. E aqui a gente vai fazer uma espécie de butterscotch, que tradicionalmente é um preparo à base de açúcar mascavo e manteiga, ou um caramelo e manteiga, depende um pouco da variação que você consultar por aí. Eu gosto de fazer ele à base de caramelo porque vai trazer um amargor e uma complexidade de sabor legal pra receita. Só que eu começo primeiro aquecendo leite condensado e creme de leite no micro-ondas. Aqui eu tô usando creme de leite fresco, mas pode ser o de caixinha também, vai bem pouquinho. E fiquem tranquilos que a receita completa tá aqui na descrição. E aqui é importante aquecer esses líquidos porque a gente vai preparar um caramelo daqui a pouco. E se a gente despejar esses líquidos frios direto no caramelo que tá muito quente, ele vai entrar em ebulição muito rápido, vai subir muito vapor, pode ser que você se queime. Então é importante aquecer esse líquido antes de colocar ele no caramelo. E pro caramelo a gente vai usar açúcar refinado e xarope de glucose de milho. Isso aqui é bem fácil achar no supermercado. E ele é o que vai impedir que o nosso recheio fique ou empedrado ou muito puxento, ele vai dar uma equilibrada ali. Aqui, como o açúcar tá misturado com a glucose, ele parece que já virou um caramelo, mas na verdade tá uma calda ainda. A gente precisa deixar ele escurecer mais e ficar um tom mais âmbar. Tá vendo aqui? Com o passar do tempo, rapidamente ele já vai mudando de cor. Então nessa hora é importante ficar bem ligeiro, porque se você der as costas um pouquinho, pode ser que ele queime. Quando ele estiver chegando quase na cor que você quer, tira a panela do fogo, dá uma olhadinha pra ver como que tá, porque às vezes ele tá borbulhando e fica mais claro do que ele realmente tá. Tá vendo? Ó, sem borbulhar, como ele já fica mais escuro. Ó, esse é o ponto que eu quero meu caramelo. Eu vou apagar o fogo um pouquinho pra ter mais controle da situação e vou colocar o nosso leite condensado. Aí você coloca um pouquinho, não coloca tudo não, porque se ele entrar em ebulição pode ser que sua panela não dê conta por causa do tamanho. E cuidado com todo esse vapor que sobe aqui, ó, porque ele é muito quente. Aí virou um pouquinho, deu uma dissolvida, adiciona o resto e vai sempre mexendo. E aqui, caso dê uma empedradinha no caramelo, pode ficar tranquilo, porque com o calor ele vai dissolver e vai ficar bem homogêneo. E a partir de agora cozinha como se fosse um brigadeiro. A ideia aqui é fazer um brigadeiro que dê basicamente pra enrolar ele. E pra me auxiliar aqui nessa tarefa eu tô com um termômetro, porque eu sei que essa mistura tem que chegar a 113 graus Celsius. Mas você confere aí que dá pra saber no
no olho também certinho qual que é a textura. Você percebe que ele começa a soltar bem do fundo da panela, bem brigadeiro mesmo quando você faz em casa. E aqui é importante que ele chegue nessa textura, porque senão ele pode ficar muito mole e a gente precisa de uma certa sustentação para poder cortar a nossa torta. Você apaga o fogo, adiciona um cubinho de manteiga para trazer um brilho a mais e até mesmo um sabor para esse recheio. Ah, eu tava esquecendo uma coisa muito importante, que é o sal. Já peguei aqui a base da nossa torta e vou despejar o recheio sobre ela. E aqui você não pode demorar muito, porque se esse recheio esfriar, você vai precisar aquecer ele para despejar aqui em cima para ele poder ficar bem distribuído. Agora a nossa torta vai para a geladeira por uns 30 minutos, até o brigadeiro dar uma gelada, e a gente já volta para finalizar ela. A assadeira ficou uns 15 minutos na geladeira, que foi o suficiente para o nosso recheio já dar uma esfriada, e agora ele está em temperatura ambiente. E é isso que eu quero para a gente colocar o nosso chocolate aqui em cima. Aqui eu vou fazer uma temperagem express nele. Eu vou derreter 2/3 da quantidade que eu vou usar no micro-ondas mesmo. Eu vou derretendo aí de 15 em 15 segundos, eu dou uma mexida com a espátula para ele não queimar, e depois eu volto para adicionar o restante do chocolate que sobrou. Se você quiser saber mais detalhes sobre a temperagem do chocolate, eu ensinei mais no meu vídeo de ovo de Páscoa, então é só você clicar aqui que lá tá bem detalhado como que funciona esse processo. Um chocolate bem derretido, agora eu adiciono o restante que sobrou. E agora mistura até tudo derreter também. Se você estiver usando chocolate específico para cobertura, você pode pular essa etapa, porque ele já vai ter algumas químicas que vão deixar ele pronto para uso, independente de você ter derretido ele ou não. E aqui eu tô usando chocolate 70%, que é amargo, porque o nosso caramelo já é bem doce, então vai dar uma equilibrada bem bacana. Agora que todo o chocolate já derreteu, essa é a hora de colocar ele sobre a torta. E aqui a ideia é que seja uma camada bem fininha de chocolate mesmo. A gente vai dando umas batidinhas assim para tentar escorrer ele para todos os lados. Vou aproveitar que o nosso chocolate ainda tá mole e vou finalizar com mais sal. E aqui eu tô usando sal Maldon, que é esse floquinho de sal, que ele é bem fininho e delicado. Então se você for usar sal fino ou flor de sal, vai com mais cuidado ainda para não salgar o seu doce, tá? Agora a sobremesa vai mais uma vez para a geladeira e é só até o chocolate endurecer, porque a gente precisa cortar ela e servir. Agora chegou a hora de desenformar. E se ele tiver um pouquinho preso assim na lateral, você solta aqui nos cantinhos. Para isso eu vou pegar uma espátula, vou molhar aqui na água quente e seco ela. E passo aqui para soltar o que tá grudado. E pronto, já dá para perceber que tá solto. Agora chegou a hora de cortar. Eu pego uma faca grande e deixo ela de molho aqui na água bem quente. Isso vai fazer com que a gente consiga cortar o chocolate sem quebrar ele. A faca esquentou, é importante secar ela. E agora a gente corta. Eu vou começar tirando as aparas aqui. Você pressiona a faca contra o chocolate até ele ceder. Como ela tá quente, o chocolate vai derreter. Então você consegue cortar sem maiores problemas. Eu tento fazer um corte bem no meio dela agora para servir de guia para os próximos. E agora que eu tenho 2 paralelepípedos, eu vou cortando as barrinhas. Bem, olha só que coisinha mais bonita. O biscoito acaba ficando um pouquinho mais grossinho mesmo, que é o que vai dar a textura. Tem uma boa camada de caramelo. E o chocolate em cima é bem fininho mesmo e é proposital, porque a gente não quer que o chocolate domine o sabor da sobremesa. Tá com card que tá bom, hein? O biscoitinho ele é bem crocante e ao mesmo tempo ele é um pouco esfarelento, então ele quase que desmancha na boca. E ele também não é muito doce, ele é meio neutro, que equilibra bem com o doçor do caramelo. E o salzinho vem pra coroar tudo, né? Porque caramelo salgado é bom demais.